Bom, agora a gente vai chegar num ponto bem interessante, principalmente por conta do momento que a gente está vivendo aí da pandemia, tá? Então a gente vai falar um pouquinho dos linfócitos e o papel na imunidade. Se você se deparar com uma questão e tiver só assim, linfócito, sem discriminar quem é, você vai pensar em produção de anticorpos. Ponto. A maioria das questões de um Enem, do vestibular, vai pedir só isso. Linfócito, anticorpo. Fim, tá? Mas a gente vai aprofundar um pouquinho, claro que vamos, né? Até porque vocês estão aqui todos empolgados para aprender, tá? Mas é fundamental, uma aula muito importante, tá? De verdade. Então, anticorpos, na verdade, são proteínas produzidas pelo linfócito B. Então tem o linfócito B. Essas proteínas têm um nome que a gente vai chamar de imunoglobulinas. Imunoglobulinas. Ou simplesmente IgGs. Tá? A gente vai avaliar como IG, imunoglobulina. Tem vários tipos de imunoglobulinas, tá? Mas tem duas que tá famosa agora por conta do coronavírus. A IgM e a IgG, tá? A imunoglobulina M, a IgM, ela é produzida na fase aguda da infecção, ou seja, logo no começo. E logo que começa essa produção de IgM, começa a vir depois a produção de IgG, tá? As IgGs, elas são um pouco mais tardias e duradouras. Então, quando tem aquele teste rápido, ele testa IgM e IgG. Se você tiver com IgM do coronavírus, significa que você está infectado, que você ainda está com o vírus. Se você não tiver IgM mais e tiver só IgG, significa que você possivelmente foi infectado, mas já não está mais. Tem que fazer outros testes para confirmar isso, mas de uma forma geral é isso que esse teste rápido te diz. Tá? Se você tiver IgG e IgM, significa que você está infectado ainda, mas já num estágio um pouquinho mais para frente. Estou simplificando bem, tá, gente? Então, anticorpos são imunoglobulinas. Professor, mas o que o anticorpo faz? Ele tem várias funções, gente. Eu vou simplificar muito. Uma delas é atrair outras células de defesa para matar aquela substância, aquele vírus, por exemplo, tá? Ou a célula que está infectada pelo vírus. No caso, por exemplo, de bactérias, a própria imunoglobulina pode tentar destruir a bactéria, tá? E, no caso dos vírus, as imunoglobulinas impedem que o vírus entre nas células do nosso corpo. Por isso que elas são fundamentais. E a vacina está tentando fazer justamente isso, fazer você produzir linfócitos B, tá? Linfócitos B com a produção de IgG contra o coronavírus, tá? O SARS-CoV-2. Mas como é que é produzida essas imunoglobulinas? A gente vai ter como auxílio os linfócitos T. Então temos dois tipos de linfócito, B e o T. Não dá para identificar no microscópio. No microscópio eles são todos daquele jeito. Não dá para identificar, gente, tá? E o linfócito T, nós temos dois tipos, o CD4 e o CD8, tá? Ou o T helper, T auxiliador, e o T citotóxico. Meu Deus, tá confuso? Não tá. Calma. Vamos tranquilo que a gente vai entender. Vamos simular aqui o que acontece no corpo, de uma forma bem simplificada, mas que já ajuda muito você a entender o que está acontecendo agora no mundo. Tá? Aqui não está um vírus, é uma bactéria. Vamos supor que você teve contato com uma bactéria patógena lá, tá? Potencialmente letal. Os primeiros a chegar são os monócitos, né? Os neutrófilos e, no caso do tecido, um macrófago. Tá?
eles chegam, englobam a bactéria e mata, tá? Só que imagina o monócito, o macrófago, o neutrófilo como se fosse a linha de frente, assim, o brutamontes, mas meio burrinho, não funciona muito bem. Ele olha aquilo ali, isso aqui não é daqui não, e mata, tá? Mas ele faz assim, isso aqui pode dar problema depois. Aí ele vai pegar uma parte dessa bactéria e vai apresentar para uma outra célula mais inteligente, entre aspas aqui, tá? Já estou fazendo uma analogia, que vai conseguir interpretar isso. Então olha lá, o macrófago pegou a bactéria, digeriu ela, e ele pega uma partezinha da bactéria e expressa aqui, ó, tá? E ele expressa isso aqui, a gente chama de apresentar o antígeno. Ele apresenta para o linfócito auxiliador, ou o TCD4. O TCD4 pega aquela coisinha, tá? Esse antígeno, pega, analisa e fala assim, isso aqui pode dar pau. Vamos seguir adiante. Aí ele apresenta isso, tá? Para o linfócito B. O linfócito B vai pegar esse pedacinho da bactéria, esse antígeno, vai analisar e vai produzir uma proteína que encaixa certinho, que reconhece aqui, ó, tá? Reconhece. Antígeno, anticorpo. Essa proteína é o tal do anticorpo, que é a tal da imunoglobulina. E aí ele produz essas imunoglobulinas. Olha elas aqui, ó, tá? Esses pontinhos azuisinhos aqui. Essas imunoglobulinas vão para o sangue e tem aquela função que eu te falei. Só que esse linfócito B, que sabe fazer o anticorpo, a gente vai chamar ele de linfócito maduro ou plasmócito, e ele vai viver no seu sangue. Quando ele encontrar uma bactéria, tá, que encaixa, ele vai fazer o quê? Mitose, produzir vários deles e produzir um monte de anticorpo para acabar com essa bactéria antes que ela dê algum problema para você. Então, basicamente é isso. A imunidade não é que você fique imune à bactéria ou imune ao vírus. Olha, se tiver a vacina do corona, você fica imune, uma barreira. Não é. Você vai pegar o vírus, só que o seu corpo destrói ele tão rápido que você não manifesta nada. Então você não fica doente, tá? Você não quebra a sua homeostase. Esse linfócito B é a tal da célula de memória que fica no seu sangue. Uma vacina está querendo trazer justamente isso aqui, a produção do linfócito B. E a questão do coronavírus agora é que, poxa, quem já pegou o Covid-19 está imune? A curto prazo, tudo indica que sim, né? Tem alguns casos de reinfecção registrados, muito poucos, tá? Mas tudo indica que você fica imune, porque você produz o linfócito B, tá? Agora, quanto tempo esse linfócito B vive, aí só o tempo vai dizer. Por isso que a gente não sabe totalmente, tá? Mas a imunidade ainda tem um outro lado da coisa. Olha que interessante. O linfócito TCD4 também apresenta o pedacinho do antígeno aqui para o linfócito TCD8, que é chamado, tá, de citotóxico. O TCD8 é a mesma coisa. Ele faz a proteína que encaixa certinho quando ele vê a bactéria, quando ele encaixar aqui antígeno, anticorpo. Mas ele não libera essa proteína, elas não são imunoglobulinas. Ela fica no próprio linfócito, tá? Fica aqui, ó. E esse linfócito fica patrulhando, fica circulando no seu sangue. Quando ele encontra algo que encaixe certinho aqui, tá? Por exemplo, ele não precisa encontrar o vírus, ele pode encontrar uma célula sua que expressou a proteína do vírus. Quando ele encontrar, ele encaixa e fala, opa, essa célula tem que morrer. E mata.
Ou se ele encontrar uma bactéria lá, o que seja, mata. Eles são citotóxicos. Então imagina esse linfócito T como se fosse um sniper, tá? Ele não é um macrófago, um neutrófilo, ele é a infantaria, que vai lá e ataca meio cego, meio brutão. Esse aqui não, esse aqui ele é o tiro certo. Ele vai atacar aquilo que ele encaixou, e quando ele encaixa ele já começa a mitose para destruir aquilo ali, tá? Então esse linfócito T, tá? O TCD8, ele também é muito importante em relação às doenças. Na questão do coronavírus, tem pessoas que estão com uma taxa de imunoglobulinas baixíssimas, mas quem se livrou, vamos dizer assim, da doença foi o linfócito TCD8. Ah, então são esses dois. E aí o que é a vacina, gente? A vacina é você simular todo esse processo, só que sem causar doença. Então, ou você coloca um vírus, uma bactéria atenuada, tá? Que é morta, ou você coloca só um pedacinho, que a gente vai chamar de epítopo. E isso vai estimular a produção do linfócito, tá? CD8 e principalmente aqui o linfócito B, que produz os anticorpos, né? Então, esse mecanismo é o que está aí sendo talvez o mecanismo mais importante do mundo hoje, né? Eu acho que todo mundo aí está esperando que alguém consiga desvendar tudo isso daqui. Então você vê que é um processo que tem várias etapas, eu simplifiquei assim absurdamente agora, mas por isso que tem essa demora e a dificuldade de produzir a vacina, porque você tem que testar, tem que garantir que tudo isso aqui vai acontecer e assim por diante, tá? Então eu espero que tenha ficado dado uma luz aí para vocês entender um pouquinho da imunidade. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Um abração.